Pessoal, dando continuidade aqui, eu vou voltar aqui, ó, para o desenvolvimento de projetos. Então agora a gente está saindo aqui, ó, pronto para refinar. Então imagina que a gente pegou aqui o projeto, entrou em refinamento, as pessoas estão conversando aqui falando, ó, precisa criar essa e essa tarefa. Então eles fizeram isso aqui, ó, você pode olhar. Criaram o banco de dados, criaram uma tabela de status vinculada ao cliente, login, a tela de login, esqueci minha senha, criar a funcionalidade de enviar e-mail e enviar o e-mail, beleza? Então, imagina que todas as tarefas aqui descritas e pontuadas deu 60 pontos, 60 horas, enfim, vamos colocar em horas aqui, tá? Isso tudo tá ainda no quadro do PO aqui em cima, tá? Agora a gente vai descer para o quadro dos desenvolvedores, que é onde o PO vai acompanhar a demanda desse projeto. E aí eu também vou dificultar um pouquinho aqui para o entendimento, tá? Mas vamos lá. Imaginando aqui, ó, eu tenho agora a visão dos desenvolvedores, tá? Todas aquelas tarefas que foram separadas no refinamento, elas se tornam tarefas dentro desse quadro. E o que que acontece? Aqui dentro, cada um vai fazer a sua tarefa, só que não tem nome aqui. Então, imagina que eu tenho 2 desenvolvedores. E aqui, usando o modelo de Scrum, a gente não usa, não trabalha dando as tarefas para as pessoas. As pessoas vão lá e pegam as suas tarefas. E o que pode acontecer dentro do Scrum é que eu tenho um sênior e eu tenho um júnior. E aí o júnior vai pegar uma demanda que ele não se sente confortável para fazer, porque é uma demanda muito difícil ou ele não tem o conhecimento. Aí a gente usa o sistema de pair programming. Então são as duplas, né? A gente começa a formar as duplas e um vai ensinando o outro. Então o sênior vai pegar aquela demanda, vai fazendo junto com o júnior. Então a gente perde um pouco de horas de desenvolvimento, mas a gente trabalha na captação, no aprendizado do júnior. Então a gente está capacitando ele para ser um pleno sênior, tá? Então acaba com essa separação de que só os sêniors fazem as melhores ou as piores tarefas. E a gente vai nivelando todo o time. Isso é muito legal a longo prazo, porque fica todo mundo nivelado, todo mundo sabe de tudo que acontece no sistema. Esse é um ponto importante que eu não falei aqui. A parte do refinamento técnico com todo o time é muito importante porque não tem mais aquela separação de foi ele que fez, o projeto é dele. Não, todo mundo refinou, todo mundo conversou sobre aquela tarefa. E fica diferente de falar assim, ah, eu não concordei, eu só fiz. O refinamento é para quebrar isso. Todo mundo vai opinar e o time inteiro vai chegar numa conclusão juntos. É melhor ou não? Eu não concordo, eu discordo. Vai ficar discutindo até chegar numa conclusão que seja legal para todo mundo, tá? E aí depois disso, aí faz o refinamento, criam as descrições técnicas e aí vai para essa parte de downstream, que é a parte do desenvolvimento, tá? Só que o que que acontece aqui? Então, voltando no Power Programming, você nivela, passa o conhecimento do sênior para o júnior, para o pleno e nivela o time. Então, eles conhecem toda a estrutura do sistema e também todo o aprendizado, tá? A longo prazo, isso é ótimo. Claro que às vezes é impossível de fazer quando é um projeto muito apertado, quando não tem budget para isso, acaba não fazendo isso e separando ali as tarefas por pessoas. Mas no mundo ideal é perfeito isso, tá? Voltando. Então, o desenvolvedor tá vago a um novo projeto ou finalizou uma tarefa, ele mesmo vem aqui e pega a primeira de cima. Isso é regra geral, tá? Por quê? O PO vai priorizar as entregas de acordo com as mais importantes. Se for no caso de sustentação, tem bugs, melhorias, tudo que ele sabe que é importante, porque o PO é o cliente, então ele sabe o que está batendo nele, qual que é a dor dele, e ele vai selecionando e colocando as prioritárias em cima, tá? Tem ferramentas que dá para colocar cores, tags, separa por linhas, né? Criam as raias, né? Então os bugs ficam em cima e tem a raia. Embaixo ficam os médios e embaixo ali no meio os médios e lá no finalzão os sem prioridades. Tem sistemas que não têm essas raias.
e aí você vai de acordo com as prioridades e as sequências dos cards. Mas aí cada ferramenta, cada empresa tem a sua organização, tá? Mas como padrão, o que está no topo tem que ser feito primeiro, não pode pular ela. Então o desenvolvedor não pode selecionar qual task que vai escolher, beleza? Então vamos lá, imaginando que aqui a pessoa terminou, pegou a próxima. O que que ela tem que fazer? Cara, é lei do desenvolvedor. Como a gente trabalha de forma assíncrona aqui, cada um trabalha na sua casa em fuso horários diferentes, não é incrível como o desenvolvedor gosta de trabalhar de madrugada. Para a gente não tem problema isso. A única coisa que ele tem que fazer é colocar o nome dele, dependendo da ferramenta, você seleciona lá a sua carinha e a data que vai entregar. Cara, isso é lei, não pode mudar. A data em si ela pode mudar. Eu previ que ia entregar no dia 22 e atrasei ela, vou entregar no dia 25. Tudo bem, isso pode mudar. Mas você não pode puxar um card para em desenvolvimento sem que tenha um responsável e sem que tenha uma data de entrega. Porque o PO vai olhar para isso e vai passar os relatórios dele baseado no que ele está vendo. Então, se entra um card aqui que não tem isso, ele não consegue passar um reporte de quando aquela tarefa vai estar pronta. Então, precisa sim dessas informações, tá? Então, a pessoa está aqui, está codificando, já tem toda a descrição técnica que foi feita no refinamento, e aqui ela pode complementar colocando alguma coisa para ela, tá? Ou para ajudar quem vai fazer o teste, alguma coisa assim. Conforme ela foi desenvolvendo, veio outro, pegou esse card aqui. E aí aqui tá subindo. A mesma coisa. Então ele vai colocar o nome e a data de entrega. Beleza? Colocou, chegou lá na data de entrega, ele vem e vai passar para testar. Então, finalizou aqui. Muito importante, em desenvolvimento, só pode, em cada coluna dessa aqui, depois do a fazer, só pode ter uma tarefa com o nome da pessoa, tá? Então, eu só posso fazer uma tarefa por vez. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Peguei essa de enviar e-mail para o cliente. Falei, beleza. Comecei a fazer aqui e vi que tem um impedimento. Tá faltando o texto para enviar para o cliente. O marketing aqui não enviou para gente, né? O copywriter não enviou para gente. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra e colocar aqui e falar, ó, tô fazendo essa daqui, ó. Aqui tá com o Vini e essa daqui também tá com o Vini. Beleza? É isso que eu vou fazer. Então, eu fico com essas duas. Quando me mandarem a demanda, eu volto a atacar essa daqui. Quando mandarem os textos. Errado. Não tem a informação, não dá para seguir. Sinaliza para o PO no meio de comunicação que vocês usam, Discord, WhatsApp, enfim. Alinha com ele e fala assim: opa, tá faltando o texto aqui, ó. Corre atrás. Vai para impedido e aí você fica só com uma tarefa. Tá? Não pode ter mais de uma tarefa. Isso também é lei, não pode, beleza? Finalizei minha tarefa, coloquei para o atestar. O atestar pode colocar quantas quiser, porque quem vai cuidar disso é o PO. Se ele está vendo que tem muita tarefa aqui travada no atestar, está gargalando aqui, ele tem que tomar alguma ação. Tira um dev do desenvolvimento que tem pouca, só tem duas tarefas aqui e coloca para ajudar o QA para testar, chama o QA de um outro projeto, enfim, ele precisa destravar isso daqui. O que a passou mal no trabalho hoje, o que que ele vai fazer para corrigir? Quem vai fazer isso é um PO ou é um PM, tá? Os desenvolvedores focam em desenvolver, coloca para testar. Os QAs vão pegar a mesma sequência, tá? Então imagina que um QA como fosse um desenvolvedor aqui. Pega a primeira de cima, testa. E aqui só tem dois caminhos, tá? O primeiro caminho é ele está testando ou vai para frente, aprovou, tá tudo testado, tá certinho, funcionou muito bem, ou vai para trás e volta para o fazer. Então aqui é um exemplo legal de dar também. Então vamos imaginar que a minha aqui, ó, eu vou pegar a minha que está com o meu nome. Vou pôr aqui para cima, seguir o fluxo. A pessoa pegou e está testando. Eu peguei uma outra tarefa aqui, ó. Vou colocar aqui.
Eu já estou em desenvolvimento com essa tarefa. Se o QA chegar, é muito comum, tá? O QA finaliza o teste e fala assim, meu, eu identifiquei umas coisas aqui, pode testar comigo só para ver se tá certinho mesmo ou identifiquei um erro? É muito comum, tá? A gente dá o suporte para ele. Ele fez isso, finalizou, constatou de fato um erro. Ele vai voltar para o a fazer. Ele não pode colocar em desenvolvimento. Eu já estou com uma outra tarefa. Então ele volta lá para o a fazer. E aí, desse a fazer, quando eu finalizar a minha e colocar para testar, eu puxo essa daqui de novo, tá? Porque já está com o meu nome, então eu sei que ela de fato é para mim. Ou eu sigo na sequência de olhar de cima para baixo e pego, ou eu olho se tem uma com o meu nome. Tem uma com o meu nome, eu tenho que pegar ela. Peguei. Aí eu corrijo, finalizo e volto aqui para testar. E aí a gente vai seguir nesse fluxo. Então, a pessoa pegou esse daqui, testou, passou, vai embora. E aí, qual é o objetivo? O objetivo é que todos os cards desse projeto estejam como finalizados, tá? Quando isso acontecer aqui, a gente finalizou esse projeto, então esse card que estava aqui em desenvolvimento pode passar para projeto concluído, quando todos os cards desse projeto estiverem concluídos, beleza? Aqui o que pode acontecer é de existir dois projetos ao mesmo tempo sendo desenvolvido. Então, se eu tenho uma equipe de 4 devs, eu vou fazer uma sprint aqui e vou fazer dois projetos ao mesmo tempo. Então, é muito comum aqui também da gente ter esse cenário duplicado, tá? Então, só que aqui a gente chama por branch, que é um padrão do Git, né? Então aqui eu tenho o projeto X e aqui eu tenho o projeto Y. E eu tenho duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E é muito comum de dividir o QA nesses dois projetos. Então o mesmo QA tá. Opa, que não é para duplicar, para arrastar. O mesmo QA tá testando aqui e tá testando aqui. Tá? Então acontece isso com uma certa frequência. De estar rolando dois projetos. E aí um finalizou. Então vamos imaginar que esse daqui, ó, finalizou. Veio tudo para cá. E esse ainda não. Então esse vem para concluído e esse continua aqui. Então o legal de ver esse fluxo, essa esteira funcionando, é literalmente uma esteira. Você sabe onde está gargalando. Então, igual os exemplos aqui do QA, né, lá dos testes. Você viu que tinha 3 cards travado. Opa, tem alguma coisa. Eu preciso destravar isso para toda a esteira andar. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Se eu estou vendo que a ideação pode ter vários projetos. O legal é que você controle o cronograma para não ficar muitas coisas em ideação. Agora, eu estou em alinhamento funcional. Se eu colocar 5 cards aqui em alinhamento funcional, tá travando. O PO não consegue fazer os 5 alinhamentos, ele precisa fazer um. Desse um, então ele termina o alinhamento funcional, passa para prototipagem, aí ele pode pegar outro card. Aí ele vai fazendo toda a descrição junto do cliente, levantando requisitos. Aí da prototipagem foi para alinhamento tech. Aí ele passa o que ele finalizou para prototipagem e puxa outro. Então essa esteira tem que ser muito controlada com a quantidade de cards por cada sessão. Então entrou na parte ali de desenvolvimento, o PO ele não tem noção de código. Tem muitos que tem, tá? Tem muitos POs que são programadores e passam para PO. Então ele conhece ali, sabe se deve estar enrolando ou não, tal. Mas independente disso, tem muitos POs que são engenheiros, que vêm de outras áreas e não conhecem de código. Então ele acredita que o desenvolvimento está sendo tocado muito bem feito. E ele vai cuidando da parte dele. Então essa esteira tem que ser muito bem controlada. E aí, com o tempo, a gente vai acertando. Ah, eu demoro um dia para fazer um alinhamento, uma ideação. Eu demoro mais 2 dias para fazer um funcional. E aí a gente vai pegando outros conceitos de organização de agenda, agenda dos líderes, como que você vai fazendo isso. Aí você vai pegando o jeito dessa vida de PO e vai para organizar a sua esteira, refinamentos com os times, enfim. Aí você vai pegando o jeito disso, tá? Mas essa é a esteira que eu queria apresentar para vocês. Então, desde o PO, desce para o desenvolvimento, depois volta para o PO, uma visão macro,
E aqui, quando chegar o projeto em concluído, aqui vai ser concluído também. Então a gente sabe que deu a conclusão aqui desse projeto no cronograma. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Valeu!